Olá, vamos falar sobre posicionamento geodésico pelo GNSS. Esse material foi desenvolvido principalmente baseado no livro Posicionamento pelo GNSS do professor Galera e alguns complementares, imagens. Então, um material bem direcionado para o posicionamento. O que é posicionar? Então, uma primeira palavra que a gente tem que responder, o que é posicionamento? Posicionar é determinar as coordenadas de um ponto em relação a um determinado referencial. Isso é fazer o posicionamento. Quando a gente fala em termos de posicionamento geodésico, é determinar as coordenadas de um ponto com precisão geodésica em relação a um determinado referencial geodésico. Então, quando a gente fala em termos de posicionamento geodésico, eu estou associando uma precisão e um referencial geodésico. Isso foi um dos primeiros problemas científicos que o ser humano tentou solucionar. Isso desde a Idade Média, desde as navegações. Então, o ser humano precisava de saber onde estava, onde ia, como voltar e conhecer sua proximidade. Depois isso se distanciou. O termo GNSS é um termo mais novo, surgiu mais recente. A GPS já desde a década de 70, isso aqui já dos anos 2000, que surgiu o termo GNSS. Por que surgiu do termo GNSS? Porque quando a gente fala em termos de posicionamento por satélite, Sistema Global de Navegação por Satélite. Então, a gente fala dos sistemas globais, que não é só um GPS. É o GLONASS, é o Galileu, é o Beidou, que é um americano, foi desenvolvido pela União Soviética, agora é da Rússia. A Europa desenvolveu o Galileu, a China o Beidou Compass. Então, Estados Unidos GPS. Então, esses são os sistemas globais. Aí tem os sistemas de apoio, que foram desenvolvidos principalmente regionais, como o SBAS, Satellite Based Augmented System, que é um satélite para disponibilizar correções, principalmente de GPS, para aumentar a qualidade desses sistemas. Aí eu tenho o WOS, que é americano, o IGONS, que é na região da Europa, o KAGAN, que é na Índia, o MSAT, MSAS, no Japão, isso aqui na Rússia, no Caribe, Beidou, na China. Então são sistemas que foram criados regionalmente. No Brasil, por exemplo, não tem nenhum sistema desse funcionando. O GBAS é um sistema mais terrestre, então eu crio estações ali terrestres, principalmente foi desenvolvido principalmente para regiões de aeroporto, para dar suporte à decolagem e aterrissagem de aviões. Isso está sendo em pesquisa no Brasil ainda, porque não conseguiram ainda resolver algumas questões de ionosfera e tal. E tem os sistemas regionais. Por exemplo, a Índia desenvolvendo um sistema de India Regional Navigation Satellite System, RNSS. Tem o Japão, que é o Quasi Zenith Satellite System, QZ, SSS. Então, são sistemas que em tudo isso engloba o GNSS. Então, o sistema GNSS engloba todo esse conjunto de satélites. Fazendo um breve histórico sobre o posicionamento, a gente, antes de ter sistemas de navegação por satélite, como a gente determinava a posição? Então, esse processo não começou hoje, desde a Idade Média, da navegação, a necessidade de determinar a posição era constante. Então, primeiramente, se observava as estrelas, observações dos astros. Foi um dos primeiros métodos de determinação da sua posição, de orientação. Depois a invenção da bússola, que foi um outro paradigma que ajudou muito na navegação. Depois, a partir do astrolábio, quadrante sextante, passou-se a determinar a latitude, somente a latitude. Eu sabia quanto eu estava ao norte ou ao sul em relação ao Equador. Depois surgiu a longitude, que foi no século XVII. Aí depois começou, já no século XX, os sistemas de rádio. Primeiro o LoRa, Long Range Navigation System, DECA, que era um outro sistema de fase de comparação. O Ômega, que tinha uma abrangência global. Então já foram os primeiros sistemas precursores antes de surgir os sistemas atuais. Aqui eu tenho um exemplo do astrolábio, que era um equipamento grande, pesado, que usava para observação das estrelas e a partir daí você calcular. Bastante difícil, pesado, difícil de ser usado. Então era um equipamento complexo. Depois eles aperfeiçoaram, fizeram esse quadrante, que também é um equipamento grande. Você pode ver que é um equipamento grande, difícil de transportar.
E já para as navegações, eles desenvolveram um modelo já simplificado, que é esse aqui, que é o sextante, que já é algo portátil, um pouco mais do que o tamanho aproximado de um teodolito, coisa do tipo. Eu já vi um deles, ele olha pela sua ocular, você vê a medida da altura do Sol, você consegue calcular essa medida da altura do Sol. Tinha um inconveniente, porque ele não tinha um aparato de proteção, então acabava desgastando muito as vistas dos operadores, porque não tinha uma proteção e você ficava olhando diretamente para o Sol. Então esse sistema já era portátil, muito mais fácil de ser usado, porém tinha esses inconvenientes. Isso foi usado para determinação da latitude. Então, posicionar um objeto é algo que a gente precisa de atribuir-lhe uma coordenada. Então, era um objetivo, um problema científico do ser humano. E por quê? A necessidade de se locomover, a necessidade de se defender, a necessidade de guerrear. Então, o ser humano sempre teve interesse em saber onde estava, inicialmente na vizinhança, depois ampliou isso, comércio, navegação marítima, praticamente todo mundo. Então, conquistar novas fronteiras exigia deslocamento de embarcação. Isso precisava de segurança. Você saber para onde você ir, para onde você vai, qual caminho você vai, qual caminho você volta. Então, isso foram necessidades que fizeram o desenvolvimento. Por muito tempo usou o Sol, planetas e estrelas. Depois passou a usar a bússola, que era outra. Mas isso aqui tinha problema da climatologia, por exemplo, se estivesse nublado eu não conseguia fazer observação. Então dependia muito das questões climáticas. A bússola era uma invenção chinesa que proporcionou também uma verdadeira revolução na navegação. Depois o astrolabe, o seu peso e tamanho possibilitava apenas a obtenção da latitude, sujeita a grande margem de erro. Melhorias ocorreram no transcorrer dos anos com a introdução de novos instrumentos, como o quadrante e o sextante. Depois da longitude já foi um problema do século XVIII. Então já era a determinação do problema da longitude foi um problema científico do século XVIII. Mesmo com os melhores instrumentos, a navegação celeste proporcionava valores aproximados da posição. Com o avanço da eletrônica, começaram a surgir os sistemas Loran, Decca, Ômega, que já foram um sistema baseado em propagação de onda eletromagnética. Eles são baseados em ondas de rádio e tinham, principalmente em regiões costeiras, antenas que possibilitavam calcular essa posição. Uma abrangência global já era bem mais complexa, comprometiu o Ômega. Na década de 70, então, os americanos desenvolveram um sistema chamado de NNSS, ou Transit, que era baseado no efeito Doppler, que calculava a posição. Os satélites eram de órbita baixa, pouco 900 km, e passavam muito rápido. Então, você tinha um período de ocupação muito curto, onde você conseguia número de satélites suficiente. E a constelação também de satélites não chegou a ser mais que 13 satélites. Nesse sistema, as órbitas dos satélites eram muito baixas. Então, como eu disse, não havia muita quantidade de satélites. Então, as janelas de ocupação eram bem pequenas. A solução definitiva do problema começou a ser desenvolvida a partir da década de 70. Então, chamado de Global Position System, ou GPS, que é o assunto principal desse curso. O primeiro satélite russo foi lançado o Sputnik, foi em 1957, e nesse período a União Soviética e os Estados Unidos estavam numa guerra espacial, onde cada um buscava desenvolver mais efeitos. Então o efeito Doppler começou em 1967, foi até 96, quando foi desativado. E o GPS começou a ser desenvolvido a partir de 1970, 80, e ele já estava sendo os dois em paralelos, e em 1993 ele entrou em operação. Então, em 1972 começou o desenvolvimento do sistema GPS, e o sistema entrou em operação constelação 1993, primeira constelação 91, o bloco 1. Então ele vem sendo evoluído, substituído,
Então, essa constelação de satélites vem sendo ampliada. Aqui eu tenho uma figurinha esboçando essas órbitas, porém aqui fora de escala, claro, esse satélite é muito pequeno em relação a 3, 4 metros de diâmetro. Em relação ao tamanho da Terra, seria quase que imperceptível. O desenvolvimento é pelo Departamento de Defesa americano, então é um sistema militar. Principalmente a navegação das Forças Armadas era o objetivo do sistema. Só que com a alta acurácia e aplicações civis, hoje o número de usuários civis é infinitamente maior do que militar. O custo do sistema inicialmente em torno de 8 a 10 bilhões de dólares. Capacidade operacional 1993. Capacidade operacional completa do bloco 2 em 1995, que esse bloco aqui foi substituindo, a gente já começou o lançamento do bloco 3, que é a nova geração do satélite. O primeiro satélite custou em 1978, pesou 1.500 kg, custou 50 milhões. Já no bloco 2, 2.000 kg, 25 milhões. Muitas tecnologias foram desenvolvidas para esse primeiro satélite. Primeiro receptor, um protótipo, 82, o método cinemático 85, o AID GPS 89, RTK 93, monitoramento da atmosfera a partir de 94, então vem evoluindo as aplicações aí do sistema GPS. O que é GPS? É um sistema de posicionamento global, permite, através de uma constelação de satélites artificiais, determinar a posição. Então é um sistema que é um conjunto de partes, tem um segmento. Posicionamento que fornece a posição. E global, porque é uma abrangência de todo o globo. O GPS, ou o Navistar GPS, Navigate Satellite Time and Range, é um sistema de radionavegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que visa principalmente a navegação. Resultou na fusão de dois sistemas, o Timon System 621B, uma da Marinha e da Força Aérea Americana, juntaram os dois fizeram esse sistema denominado GPS. Em razão da alta acurácia, tem desenvolvido muitas aplicações civis, navegação, posicionamento geodésico, agricultura, controle de frotas. Então, as mais diversas aplicações hoje se tem para o GPS. Um exemplo claro disso é, por exemplo, a agricultura de precisão, que já foi idealizada em 1929. Só que, em virtude da falta de tecnologia, ela não pôde ser implementada. E veio ser implementada com o surgimento do sistema GPS. Hoje já tem máquinas que trabalham autônoma ou que fazem um mapeamento geoposicional e conseguem avaliar a produtividade, aplicação de insumos em locais específicos, maior ou menor. Então, tem uma concepção muito aplicável. Então, o sistema GPS permitiu o usuário de qualquer local da superfície terrestre ou próximo dela tenha sua posição, com no mínimo 4 satélites rastreáveis. Isso em tempo real. Para usuários da área de geodésia, uma característica muito importante da tecnologia GPS é em relação ao método de levantamento, uma necessidade de intervisibilidade. O que é isso? Consigo medir pontos que eu não vejo um ou outro, como a gente precisa na topografia. E além da questão climática, pode estar chovendo, pode estar, que eu ainda consigo fazer essas medidas. Conhecendo as coordenadas dos satélites. Então, o princípio básico de navegação consiste na medida da distância entre o usuário e 4 satélites. Conhecendo as coordenadas do satélite, o sistema de referência apropriado, é possível calcular as coordenadas da antena do usuário, no mesmo sistema de referência para o satélite. Então, do ponto de vista geométrico, apenas 3 era suficiente, porém, a gente tem um não sincronismo entre os relógios que provoca aí uma incógnita, que é a diferença de tempo. Então, a gente acaba tendo a necessidade de ter mais um satélite para resolver essa questão do tempo. Porque eu teria coordenadas x, y, z, teria 3 incógnitas, 3 satélites, 3 equações de distância, 3 incógnitas, 3 equações, solução. Só que aparece um erro de diferença de relógio entre o relógio do receptor e o relógio do satélite. Então, aparece essa quarta incógnita, onde necessita-se mais de um satélite. Então, seria a definição, conhecendo a distância entre o receptor e 4 satélites, as coordenadas desse satélite é determinado no sistema de referência. Possível calcular as coordenadas da antena do receptor nesse mesmo sistema de referência. Eu tenho um satélite, 20.000 km, aproximadamente,
ser 0,06 segundos. Se eu tenho um satélite, eu tenho uma esfera em volta dele. Se eu tenho 2, já tenho um círculo. Se eu tenho 3, já teria 2 pontos, daria para determinar. Então, eu preciso aqui de 4 satélites para fazer essa determinação desse ponto aqui na superfície. Então, por que eu preciso de 4 e não 3? Porque, como esses satélites não estão sincronizados em tempo, às vezes as distâncias não convergem no único ponto. Então, eu preciso de corrigir essas distâncias em função do tempo e encontrar o ponto da posição. Então, esse é um dos motivos que eu tenho mais do que 3 incógnitas. Eu tenho uma quarta incógnita, que é o erro do tempo, ou ΔT. Alguns receptores mais antigos davam até a posição usando 3 satélites, mas ele não dava altitude. Então, ele era uma posição chamada 2D. Posicionamento 3D ele precisa de, no mínimo, 4 satélites. O sistema de posicionamento global é composto por 3 segmentos. Então, ele está dividido em espacial, controle e usuário. E nós continuamos a falar um pouco mais.